Bem-vindos a Faith Fellowship, Ministério de Língua Portuguesa. O tema da minha mensagem de hoje é: como é que é? Como é que é? Você já esteve conversando com alguma pessoa e a pessoa está contando um negócio para você e de repente você, como é que é? Ou senão a pessoa está tentando te convencer de alguma coisa. E aí você não está entendendo muito bem aonde a pessoa está querendo chegar, ou você não está entendendo muito bem aquele tipo de ensinamento. Você não está entendendo muito bem a maneira na qual a pessoa está tentando te convencer da maneira que Deus é. Não, Deus é assim. Aí você vira, como é que é? Será que realmente esse é o mesmo Deus que eu estou servindo? Será que realmente esse é o mesmo Jesus que você está falando comigo? Aquele que morreu na cruz há mais de 2000 anos atrás? Aquele que morreu lá na cruz? Aquele que tinha 2 ladrões do lado dele? Será que é a mesma pessoa que nós estamos conversando? Será que realmente é essa pessoa que você está conversando? Você está tentando transmitir algo que diz respeito às características desse Jesus que eu conheço, a bondade dele, como é que é? É isso mesmo? Quantos aqui já fizeram uma pergunta assim, para uma pessoa que estava conversando contigo, e de repente no meio daquela conversação você não entendeu muito bem, aí você simplesmente falou dessa forma e se expressou dessa forma, como é que é? Quantos aqui já fizeram isso? Levanta a mão direita aí, vamos lá. Ou talvez uma pessoa te procura e de repente ela começa a falar algo acerca de uma pessoa ou outra que você conhece muito bem, você conhece o caráter, conhece a integridade, e você não está acreditando naquilo que está acontecendo, e você vai, como é que é? Eu não sei se os portugueses costumam ter essa expressão, como é que é? Tem também essa expressão em Portugal? E é dessa forma que você fala também. Como um bom mineiro, às vezes eu falo, como é que é? Como é que é? Então esse é o tema da minha mensagem de hoje. Como é que é? E eu quero, por favor, que os irmãos façam a gentileza de abrir as Sagradas Escrituras no livro de Romanos, no 3º capítulo e no 20º versículo. Glória a Jesus. Romanos, capítulo 3, versículo 20. E eu estou falando sobre o tema, como é que é? Esse é o tema, como é que é? E eu quero ter a liberdade nessa noite de compartilhar algo que está no meu coração para o coração de vocês. E algo muito interessante que eu venho aprendendo no decorrer da minha jornada ministerial e no decorrer da minha jornada como um filho de Deus. Tentando me encontrar dentro dessa posição que eu tenho, que é essa posição e essa identidade de ser chamado filho, de ser santo e de ser justo, justificado. E na busca dentro da compreensão, de tentar entender um pouco mais do que Jesus fez por mim, a fim de que eu venha neutralizar algumas coisas, ou alguns textos, ou alguns livros que talvez eu li, ou talvez mesmo algumas mensagens que eu porventura já escutei, e que eu fiz essa pergunta, como é que é? Então eu quero entender um pouco mais. Você sabe que através da informação que está dentro de você, é que você observa outras que vão chegando. Através da informação que está dentro de você, é que você vai observando outras que estão chegando. Então é necessário que você tenha um fundamento, é necessário que você domine as Escrituras em alguns aspectos, para que você verdadeiramente possa compreender o que Jesus fez por você na cruz do Calvário. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Como é que é? E nós vamos confrontar alguns pensamentos, algumas mentalidades, até mesmo algumas teologias, até mesmo algumas afirmações que durante anos têm sido pregado nos púlpitos das nossas igrejas. E por que não também ao redor do mundo através das religiões que porventura creem no cristianismo. Eu quero que hoje os irmãos me escutem com bastante atenção. Amém, amados? A palavra de Deus diz assim em Romanos, capítulo 3, versículo 20. Eu estarei lendo na Almeida revisada e corrigida. Essa é a versão que eu estou lendo. Se você já está aí, diga amém. Diga mais uma vez, amém. Diz assim a palavra do Senhor: por isso, vírgula. Por isso, vírgula. Sempre quando tem uma vírgula é uma pausa. E essa pausa nós chamamos de selar.
E selar é a oportunidade que você tem de pensar um pouco. Por isso o quê? Por isso o quê? E é onde você começa a utilizar um pouco da hermenêutica. A hermenêutica, ela te ajuda no processo de interpretar as escrituras sagradas de acordo com o seu contexto. E de acordo com o fator histórico. De acordo com quem é que estava escutando essa escritura no momento que ela foi escrita. Para qual povo que foi enviado essa carta, ou esse livro foi escrito. Então você começa a entender um pouco o que estava acontecendo na época. E qual é a intenção da pessoa que está comunicando. Então o por isso, vírgula, te faz fazer uma pergunta, por isso o quê? Aonde você lê contexto, onde você avança um pouquinho mais. Mas eu quero avançar a partir dessa vírgula, para que nós possamos chegar em algum lugar aqui hoje. Por isso, vírgula, nenhuma carne, diga para a pessoa que está do teu lado, tu é carne. Tu tem carne. Embora nós somos espírito, estamos habitando em uma carne. Então está falando, por isso que nenhuma carne, dentro dessa passagem, a forma na qual nós interpretamos é que está falando para o ser humano. Então nós podemos colocar da seguinte forma, por isso, nenhum ser humano, carne, está falando de ser humano. Por isso, nenhum ser humano será justificado diante dele pelas obras da lei. Vírgula. É uma pausa mais uma vez para você pensar. O que é obras da lei? Quais são as obras da lei? E o que é esse negócio, esse processo de justificação? Então você para pensar um pouquinho. Então agora você já sabe que nenhuma carne, nenhum ser inteligente que respira sobre o planeta Terra, que é chamado de ser humano, poderá ser justificado através das obras da lei. E nós sabemos que a lei foi dada em um tempo para que a ordem fosse, pelo menos, a tentativa de trazer ordem a um tempo determinado, a uma dispensação. A lei foi dada a um povo que saiu do Egito e não sabia se comportar como comunidade. Eles não sabiam como caminhar como uma sociedade inteligente, tomando decisões, porque eles eram escravos. E como escravos que eles não escolheram ser, eles perderam através do tempo a habilidade de tomarem decisões. Perderam de uma certa forma até mesmo a própria identidade. É necessário que Deus envie Moisés e é necessário que Deus envie Arão para poder evangelizar esse povo, se é esse termo que eu posso usar, mas para poder lembrar a eles das promessas que Deus tinha feito a Abraão, Isaac e Israel. Eles não tinham um senso de comunidade, eles não sabiam como se organizar, devido ao tempo que eles passaram em escravidão. Mas quando Deus tira o povo dele, chamado Israel, com mão forte, derramando o favor dele sobre o povo dele, ele tira esse povo do Egito, não através da lei, mas ele tira esse povo do Egito através da graça, porque nada custou para eles que Deus levantasse um mediador para ir lutar a causa deles e se apresentasse diante de Faraó e com mão forte eles saíssem do Egito ricos e prósperos de um dia para a noite. É só Deus que pode reverter a sua situação em 1 segundo. Em 24 horas, tudo muda na sua vida. Esse é o Deus que você serve, esse é o Deus que eu sirvo, esse é o favor eficaz e real que nós experimentamos na nossa vida quando temos Jesus como Senhor e Salvador. Se Deus fez isso para o povo dele lá no Egito, o que limitaria ele hoje de fazer por você? Se Deus te salvou, te resgatou, te livrou, te protegeu no seu passado,
O que faz você pensar que ele vai deixar você pingar aqui? O que faz você pensar que ele vai te abandonar aqui? Eu conheço o nosso Deus. O nosso Deus, ele é um bom Deus. Ele tira o povo dele. E a palavra de Deus nos fala que eles foram para os egípcios e não pediram, por favor, por gentileza, tem como você me dar um pouco de ouro, porque eu estou saindo em rebeldia com o seu rei Faraó. Não! Deus dá ordem, e eles estavam tão temerosos por causa desse Deus poderoso, magnífico, que demonstrou a eles sinais, prodígios e maravilhas, que eles queriam o mais rápido possível se livrar daquele povo. Embora não saíram somente os israelitas, alguns que se converteram ao Deus de Israel também saíram juntos. Você vê como nós servimos a um Deus de graça, hein? Até que a lei falou, não, Jesus só podia vir para poder salvar os seus. Mas desde lá do princípio, quando ele tira o povo do Egito, não saiu só o povo de Israel, mas saíram outros também que foram beneficiados pela graça de Deus. Porque até então, eles não estavam sobre a lei. Estude a sua Bíblia e você vai verificar isso. Quando eles saem prósperos. Encontram um mar vermelho na frente. Eu posso te dizer uma coisa em nome de Jesus: antes da tua terra prometida, sempre tem um mar vermelho para você atravessar. Mas eu tenho uma boa notícia para você nessa noite. Se Deus te chamou, Ele vai prover qualquer tipo de livramento. Ele vai abrir e confundir o natural a seu favor. Eu não sei se eu estou falando com alguém aqui hoje. Eu estou falando, diga amém. Amém. O Deus que te chama é o Deus que te capacita. O Deus que te chama é o Deus que provê. Não existe nenhum mar vermelho que Ele não possa abrir. Não existe nenhuma rocha que Ele não possa fazer sair água para poder saciar a sua sede. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? E isso tudo foi feito por graça, porque o povo não tinha feito nada para poder merecer que a mão de Deus trabalhasse a favor deles. Muito pelo contrário, o que eles sabiam era murmurar e murmuram até hoje. Como muitos de dentro da nossa comunidade, sim ou não? Até mesmo nós, às vezes, que não sabemos sermos gratos, porque nos acostumamos com a bênção. O povo murmurava e Deus abençoava. Deus tira eles, traz para o deserto, e prover tudo o que eles precisavam antes da lei. Sabe por quê? Porque uma promessa foi feita a Abraão. E Deus não é homem para mentir. E porque Ele fez a promessa para Abraão, não importa o comportamento desse povo, Ele vai seguir fiel à palavra dEle. Você sabe que Deus te prometeu algo. Muitas das vezes não importa o seu comportamento. Ele é fiel para simplesmente te fazer entender que o amor e a bondade, ele vai além da sua percepção de se comportar da forma certa para merecer que Deus faça algo por você. Eu não estou falando que você deva se comportar de qualquer maneira porque Deus vai te abençoar. Não é isso que eu estou falando. Não edite essa mensagem. O que eu estou falando é que mesmo no meio das suas falhas e do seu mau comportamento, Deus tem paciência com você no processo da sua maturidade. Deus tem paciência. Não é como um homem, como eu, que posso me cansar. A partir do momento que você falha comigo 3 vezes, Deus não é o Leonardo. E graças a Deus por isso. E que Deus não é você também. Aleluia. Nós servimos a um Deus que Ele vai além das circunstâncias e além do nosso comportamento. Quando a mão de Deus está sobre a sua vida, nem você pode parar o que Deus tem para você. Eu queria que esse lugar tivesse com 10 mil pessoas para poder escutar isso. Porque o que mais ocorre no reino hoje é gente caminhando com sentimento de condenação. Simplesmente cometeram uma falha ontem. Pensam que Deus não pode perdoá-los mais. My God. Deus traz esse povo, abençoa eles, dá o que beber, dá o que comer,
Está com fome? Eu mando maná. Está com sede? Toca na rocha, eu dou água para vocês beberem. As roupas e as sandálias crescem junto com vocês. Crescem. Você já viu alguma sandália crescer? Você já viu uma sandália crescer, gente? Você nunca viu uma sandália crescer? Pois é, cresceu. Não me pergunte como. Ou você crê ou você não crê. Já viu roupa crescer junto com o corpo? Já viu? Cresceu. Sabe o que eu estou querendo dizer para vocês? Que o que Deus tiver que fazer, que confunde a lei da física, a lei natural das coisas para o seu benefício, Ele vai fazer. Só que a gente deixou de crer num Deus que faz isso. Porque nós estamos muito atados hoje a um mundo que não pertencemos. Estamos muito atados hoje a um mundo que nós não pertencemos. Primeiro probleminha que dá na saúde, corre para o hospital. Eu não estou falando para você não ir para o hospital. Mas cadê aquele Deus que você prega, que você tem fé? Bota a mão na cabeça do seu filho e declara. Bota a mão na tua cabeça e fala, pelas suas pisaduras eu fui sarado. Está na hora de nós começarmos a atuarmos neste planeta como cidadãos do céu. Como cidadãos desse reino de Deus que veio, esse sistema operacional, que é o reino dos céus, veio até a terra e agora ele é denominado o reino de Deus. O reino de Deus está em você. Você é o reino de Deus e onde quer que você vá, você leva contigo a autoridade desse sistema operacional de Deus. A enfermidade no céu, a pobreza no céu, a falta de provisão no céu, a dívida no céu. Então você começa a ativar isso na sua vida. Pastor, então você está falando que todo mundo tem que ser rico. Todo mundo deveria ser rico. Depende qual é a sua definição de riqueza. Ele abençoou o povo dele, sem o povo fazer nada, por graça. A graça não começa na dispensação eclesiástica, depois da lei. A graça começa quando ele cria Adão e Eva, e faz aquele mundo de árvore, para Adão e Eva comer dos frutos que aquelas árvores iriam produzir, sem Adão ter plantado ele mesmo. Adão, tu come de todas as árvores. Quem plantou essas árvores? Foi Deus que plantou essas árvores. Coloca ele num jardim que ele não regou e nem regava. Para que você possa entender bem, o que eu estou tentando falar para você é que ele faz o jardim antes mesmo dele criar Adão. Significa que tudo que Deus tem para a sua vida já está criado. Ele nunca cria o ser humano primeiro. Ele cria tudo e toda a provisão para você primeiro, para depois te depositar nela. Aleluia! A graça está ativa desde o princípio. Desejo do coração de Deus nunca foi pôr lei no povo. O fato é que o povo de Israel, quando sai do Egito, eles esquecem da promessa muito fácil. Eles soltam a promessa muito fácil. Será que eles não conseguiam observar que o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, deu maná para eles, deu água, cuidou deles naquele deserto, ia continuar cuidando e levantando aquele povo? Será que eles não conseguiam entender que o nosso Deus é um Deus que não esgota recursos? Os recursos de Deus são inesgotáveis. Não. Vamos ter deuses como as outras nações têm. Vamos fazer Deus. E por que não tinha senso de comunidade ou uma autoridade ativa? Porque Moisés estava em cima do monte. Convenceram o camarada chamado Arão. E aí então eles começam com a parada. Mas até então está Deus lá em cima, conversando com Moisés. Moisés, eu vou destruir esse povo. Esse seu povo. Aí Moisés, intercessor, fala, não, peraí. Meu povo? Foi o Senhor que me chamou. E falou assim, eu escutei o clamor do meu povo, lá no Egito. É o teu povo. E o que dirão as nações? Que o Senhor libertou o povo do Egito para poder matá-los no deserto.
Olha só a tenacidade que tinha Moisés. E Deus perdoa o povo através do sacrifício, da intercessão mosaica. A aliança de Deus era com Moisés, dentro de uma dispensação que se inicia agora, que Deus não queria, mas era necessário para poder colocar ordem naquela comunidade. Inicia a dispensação da lei, firmada com Moisés. Moisés era um intercessor. Aí é onde entra o que Romanos aí está dizendo. Porque Deus deu a lei, não é para que o homem pudesse buscar a sua própria justificação pelo seu comportamento em cumprir a lei. Se eu cumprir a lei, então eu serei justificado. Não! A lei era uma tentativa de demonstrar ao homem que ele nunca podia cumpri-lo. A lei era uma tentativa de colocar ordem. A lei era uma babá, uma tutora, acompanhando até que a promessa se manifestasse. A lei não tinha habilidade de justificar ninguém, mas foi necessário a lei para que o povo tivesse um guia, um tutor, para levá-los até a manifestação da promessa. Porque eles soltaram a promessa muito rápido. Então Deus, em Deuteronômio capítulo 28, Ele começa a falar: se ouvirdes a minha voz. E começa a colocar um monte de condições. Mas se porventura você não cumprir isso, então isso aqui vai acontecer contigo. E se você não cumprir isso, então isso aqui vai acontecer contigo. E se você não cumprir isso, então isso aqui vai acontecer contigo. Então estar debaixo da lei é um desafio que muitas pessoas hoje em dia não têm consciência. Estar debaixo da lei é dormir com um assassino. É convidar um assassino para entrar na tua casa, a fim de que ele espere a primeira oportunidade que tu comete um erro para te dar um tiro na cabeça. Pastor, então tu está falando hoje que a lei não vale nada. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que a lei serviu a sua geração. A lei serviu a sua dispensação. Até que veio Jesus. A manifestação da promessa de Deus. A manifestação do prometido. Que através da fé nós poderíamos e podemos nos achegar a uma salvação que ela não é negociada por causa do sangue de Jesus. Uma salvação que não está atada ao teu comportamento, ou a maneira que você parece, ou a cor da sua pele, ou o nível de grau que você tem na escola, ou seja, qual for a tua comunidade, ou o país na qual você veio. Essa salvação está aberta para toda a humanidade que crê que Jesus é o Salvador. Mas muitos tentam voltar para a lei, pensando que a lei é boa. Meus amados, deixa eu dizer algo para vocês. A lei não é boa. A lei é mais fácil de lidar com as pessoas, porque é preto no branco. Enquanto graça é mais uma oportunidade, mais uma oportunidade, dá mais uma oportunidade. Lei é preto no branco. Pergunta um policial se não é assim. Você acha que o policial está preocupado com como é que você sente quando ele tem que te dar uma multa quando tu erra? Desobedeceu? Se quê? Sim ou não? Matou? Cadeia. Bateu na mulher? Chama a polícia. Bateu no homem? Porque hoje em dia também está esse negócio também. Você pensando o quê? Mistério. A lei é fácil de lidar. Eu não estou falando que a lei civil não seja necessária. Nós precisamos ter lei para caminharmos em uma sociedade educada, para que haja limites. Mas hoje, considerando essa lei aqui, nós não precisamos dela para sermos justificados. Ela nos ajuda no processo de entender os nossos limites, mas não mais válida nas nossas vidas por ordem de salvação ou justificação. É isso que as Escrituras diz.
porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Agora olha só, Gálatas capítulo 2, versículo 16, abre aí comigo rapidinho. Gálatas, uma carta excepcional, de grande revolta e de um grito público, que o apóstolo Paulo lança ao povo da Galácia. Um povo que tinha escutado o evangelho puro da própria boca dele. E foi ele virar as costas, eles voltaram para o legalismo. Voltaram à tentativa de adicionar algumas leis judaicas, leis de Moisés, para poder se sentirem mais salvos, ou mais santos, através da circuncisão e outras coisas mais. Que alguns irmãos judeus, que tinham se convertido, foram até eles e começaram a pregar aquilo que o apóstolo Paulo chama de outro evangelho. E aí ele diz assim, não que exista outro evangelho, mas simplesmente para diferenciar o evangelho que ele pregou e que ele pregava do evangelho que esses judeus que tinham se convertido estavam tentando pregar para esses Gálatas. E o interessante é que o apóstolo Paulo falou assim, ó insensatos Gálatas, quem vos enganou? É uma carta bem confrontadora, mas é uma carta que todo crente precisa ler e interpretar da forma correta. Esse é o contexto da carta de Gálatas. E aí começa bem assim, isso apóstolo Paulo falando, olha só, sabendo que um homem não é justificado pelas obras da lei, acabamos de ler isso em Romanos, mais uma vez falando em Gálatas, mas pela fé em Jesus Cristo. Então aqui agora nós já fazemos a diferença, que lei é uma coisa e fé é outra, porque são dois elementos que são citados aqui, olha só, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, vírgula, mas, então está citando um outro elemento, mas pela fé em Jesus Cristo. Então nós temos que entender, como igreja, que a fé não tem nada a ver com a lei. Aí quando fala assim, ó, o justo viverá pela fé. Mas se fé não tem nada a ver com lei, então como é que você está se metendo na lei de novo? É a Bíblia dizendo, se tu não concorda, arranca Deus do trono e senta lá você. Quanto tempo é que nós ficamos presos em uma mentalidade que nos escraviza, que nos faz caminhar em um sentimento de culpabilidade, inferioridade e condenação, porque sempre nós estamos falhando, sempre nós estamos naquela briga, em escutar o Espírito ou escutar a carne? Escuta o Espírito, escuta a carne. E não venha dizer para mim que você toda vez só escuta o Espírito. Porque às vezes a carne pega, sim ou não, gente? Seja sincero comigo. E aí nesse instante vai sentir como? Dois elementos. E que vocês precisam entender. A fé não tem nada a ver com a lei. A lei não vem da fé e a fé não vem da... Não. Para a lei você não precisa de fé, só precisa conhecê-la. Mas para conhecer a promessa e todos os benefícios e privilégios que Jesus tem para a sua vida, tu precisa de fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque quando tu tem fé, você demonstra a Deus que você crê e você conhece o que Ele tem para você. Você não agrada a Deus, não é porque tu não tem fé. Tu não agrada a Deus quando te falta fé, é porque Deus sabe que você não conhece que Ele é um Deus bom. É simples assim. Para que complicar? Dois elementos que não tem nada a ver. Mas pela fé em Cristo Jesus, temos também crido, ou seja, pela fé em Cristo Jesus, pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo. Parece repetido, vai? Mas é o que está nas Escrituras. Ou seja, pela lei não tem como você chegar ao conhecimento da fé de que Jesus é o teu Salvador. Não tem como. Mas pela fé tem como. É isso que o apóstolo Paulo está falando. E não pelas obras da lei.
ponto e vírgula, continuando o pensamento dele. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. É uma repetição, aí repete de novo, para você entender bem que não tem como você seguir a lei e cumpri-la completamente. Você vai se decepcionar. E é por isso que vem a esperança da glória, que é através da fé. Porque a fé te traz esperança, a lei te limita. Será que eu estou falando aqui com alguém, amados? Levanta sua mão aí se você está comigo, se você está acordado. Vai. Ou senão cutuca o mão da voz, não dorme não, campeão. Não dorme não. Versículo 19 diz assim, ainda em Gálatas capítulo 2. Olha o que diz. Porque como é que é? Está escrito aí. Porque eu, pela lei, estou morto. E se tu ainda não está morto pela lei, é porque ainda por fé você não aceitou Jesus. Ou ainda por fé você não tem o conhecimento desse Jesus que você já aceitou. Então você pensa que você ainda está vivo para cumprir a lei. Mas quem aceita Jesus está morto. Mas você já viu morto receber multa de trânsito? Já viu? Já viu morto ir para a cadeia? Você já viu morto obedecer lei? Você já viu morto ser culpado por não ter obedecido a lei? Levanta aí. Você morreu na hora errada. Você já viu isso acontecer? Apóstolo Paulo está falando aqui que pela lei ele já está morto. Você já viu morto ter sentimento? Já viu morto ficar triste? Já viu morto ficar feliz? Já viu morto? Quando eles estão arrumando ele no carro, assim, capricha aí, cara. Isso aqui ficou mal feito aí. Já viu? Não. Morto é morto. Fala para o montador, morto é morto. Aí se ele te perguntar assim, como é que é? Aí você fala, morto é morto. Você não tem mais sentimento. Então tu não se sente culpado porque tu não cumpriu uma lei. Por causa da sua debilidade, alguma coisa aconteceu. Tu mentiu. Tu falou mal com alguém. Você estava andando de carro, o cara te atravessou e você deu tchau para ele. Amém? Não amém não. Quando você está naquele carro, oh my God, anda mesmo esse carro aqui. Está lá assim, 50 milhas por hora. E você está 75. Amém, irmãos? Quando você está morto, você está livre disso. Quando você aceita a Jesus, por fé, você não está mais atado aos sentimentos que a lei te faz sentir. Porque sentimento de culpabilidade e condenação é porque você tem na sua mente algo que você tem que cumprir com aquilo, que se você não cumprir, Deus vai estar olhando para você assim, e com a mão dele pesada. Não sei quantos quilos que pesa a mão de Deus, na medida que os outros falam por aí. E você quer ouvir falar um pouco mais sobre isso? Vem no Lifehouse, que ali a casa vai cair. O tema é, eu não te condeno. Vem para escutar um pouquinho mais. Porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Você escolhe viver para Deus e morrer para a lei, ou tentar sobreviver na lei e morrer um dia, sem alcançar o seu propósito e não ter vida com Deus. É simples assim. E aí quando a gente tem essa realidade na nossa cabeça, a gente vê o quanto que Jesus nos ama. E o quanto que Ele te quer. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Versículo 20. Já estou crucificado com Cristo. Como é que é? Eu já estou crucificado. Não, pastor, mas eu ouvi, viu? Eu ouvi, você deve estar um pouco enganado. O que você ouviu, campeão? Eu ouvi que eu tenho que carregar minha cruz. Como é que é? Como é que é? Não é, porque Jesus disse, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e me siga. Mas as pessoas não estudam bem e não continuam dentro do processo bíblico e entender que você não faz doutrina de um versículo bíblico, você faz doutrina da Bíblia inteira. Você faz doutrina conhecendo o coração de Deus, e eles não entendem que quando Jesus disse isso, ele ainda não tinha carregado a própria cruz dele.
Então, quando ele levanta discípulos para estar com ele, eles iriam sofrer negação, iriam sofrer desaforos, assim como Jesus sofreu. Ele não está falando quando, todo mundo agora tem que carregar a sua cruz. Você sabe por que Jesus tomou a cruz que era sua? Porque você não dá conta de carregar. Porque senão, para que Jesus veio? Se você dá conta de carregar a sua cruz na jornada da sua vida, para que Jesus viria? Ele carregou a sua cruz porque ele agiu de misericórdia. E misericórdia significa você não recebe o que você merece. Eu te poupo das consequências. E não tem como Deus não atuar com misericórdia sem atuar com graça. Então ele te traz misericórdia e ele te traz graça. E graça significa eu te dou o que você não merece. Então eu não faço com que você pague aquilo que você precisa pagar. Eu tomo o teu lugar. E em troca disso você vive a minha vida. Aleluia. A lei não está para brincadeira. A lei não vai se colocar. Um policial nunca vai falar assim, eu estou te dando uma multa aqui, mas dá para mim que eu pago por você. Você já viu isso acontecer? Já viu isso acontecer? É um exemplo simples e básico que eu estou dando para vocês entenderem. Um juiz, quando se estende para poder julgar uma causa e dali sai um condenado, ele não vai falar assim, eu sei que tu é condenado, mas eu me coloco no teu lugar. Eu vou para a prisão por você. Não, mas eu conheço um que foi no inferno por causa da tua. Você é que merecia ir para o inferno, e ele foi no inferno e pagou o preço legal pela sua salvação, pela tua redenção, resgate, de uma vez por todas. Amen. Eu conheço um Deus que envia o Filho dele unigênito, porque ele amou tanto para poder morrer por alguém que não merecia nada. Morrer por mim? É por isso que faz o cristianismo uma das religiões mais poderosas que existe no mundo. Porque é a única religião que existe um Deus que morre pelos seus servos. As outras todas, não. Tu quer mais uma bomba na tua cintura e se mate, e tu vai ter tantas virgens. Não. Você que fica se ferindo para poder alcançar misericórdia. Tu paga o preço, mas não no cristianismo, mas não com Cristo. Cristo é o mediador que anula a minha distância para com Deus. Cristo é aquele que te tira de uma situação delicada, que é cumprir uma lei que te condena. Isso está na Bíblia. Eu estou tentando explicar isso da forma mais simples possível. Durante anos, meus amados irmãos e irmãs, nós caminhamos dentro de uma mentalidade que é fazer, cumpre, para merecer, para merecer, para merecer. E quantas vezes dentro dessa jornada, nós ficamos completamente desacreditados e decepcionados. Aquela regra, aquela lista de regulamentos, muitas das vezes, está muito acima daquilo que eu posso. Pessoas estão colocando graus de santidade mediante o que você faz. Você é mais santo porque você jejua mais. Você é mais santo porque você ora mais. Você é mais santo porque você não falta um culto de domingo. Please, como é que é? É isso mesmo? Será que é isso mesmo? Você é mais santo porque você dizima fielmente. Como é que é? Como é que é? Você é mais santo porque você veio na campanha das 4 da manhã às 11 da noite. Como é que é? Você é mais santo porque o seu dízimo é o maior na igreja. Como é que é?
Você é mais santo porque você nunca passou por nenhum tipo de processo de divórcio. E quem já passou não é tão santo como você. Como é que é? É isso mesmo? É isso mesmo? É isso mesmo que Jesus falou para aquela adúltera? Quem te condena? Foi isso que Jesus disse para quem te condena? Nem eu. Pessoas hoje te valorizam pela maneira que você veste. Te valorizam até mesmo pelo país que você veio. Pessoas te valorizam muitas das vezes pela cor da tua pele. What a shame. Pessoas te valorizam muitas das vezes porque você veio de uma cultura um pouco mais. Porque tu teve mais oportunidade do que outros, não significa que tu é mais do que eles. Muitas pessoas nascem onde nascem porque não tiveram escolha. Passam o que passam porque não tem uma outra oportunidade. Pessoas julgam as outras e julgam a inteligência de outras pessoas devido ao grau de escolaridade. Esse é um sistema de lei mundano que nós vivemos. Como é que é? É isso mesmo, amados? É isso mesmo? Esse irmão aqui, ele é pedreiro, trabalha na construção. Esse outro aqui é um médico. Ô, irmão, bem-vindo. Ô, irmão, médico, olha qual hospital. O irmãozinho trabalha na construção lá. Maneira que a sociedade vê. Esse aqui é o pastor, tem PhD. PhD em teologia. Pastor tem PhD. Ninguém mais se importa com o nível de unção na vida do outro. Vocês precisam de ver em conversa de mesa pastoral. Você senta lá assim, dá vontade de vomitar. Primeira pergunta, quantos membros tem na sua igreja? Por que não me pergunta? Por que não me pergunta? Você está ouvindo de Deus? Deus tem falado contigo? Você está pregando a palavra de Deus para o povo? Não! Me pergunta quantos membros tem na minha igreja. Para saber qual que é o potencial. Se porventura ele pode vir pregar aqui. Porque aí a oferta vai ser forte. Como é que é? Mas ninguém quer falar isso. Porque não, a classe nossa. Que classe o quê? Nós estamos aqui na posição que estamos, como ovelhas promovidas. Para dar alimento para o povo. Eu nem sei mais se eu devo continuar ali. Eu tenho muita coisa para falar ainda. Depois eu falo. Eu chuto o traseiro da homilética. Agora que é assim. Sabe o que é homilética? É a arte de fazer um sermão. Ainda bem que eu não tenho um sermão, eu tenho uma mensagem. Eu tenho uma mensagem. E a minha mensagem para vocês é o seguinte. Isso aqui é a minha mensagem do como é que é. É que Jesus te ama tanto. E que te ama tanto. Que no meio de todas as decepções que nós temos, nisso que nós chamamos de sistema religioso, Ele continua sendo conosco. Quando tu vai para a tua cama, não é o pastor que tu leva. A segunda-feira chega aí, onde está o calor da vida, não é o pastor que está do teu lado. E nem o irmãozinho ungido. Não. Quando vem as contas para você pagar, você tem que crer em Deus. Ou às vezes você não tem um centavo nem para pagar o aluguel. Não é o pastor que está contigo. Não é ele que está contigo.
Quando a tua criança está passando mal e às vezes tu não tem um leite para dar para ele, não é o pastor que dá leite. Não. Mas é Jesus. E sabe o que a minha Bíblia diz e a sua? Porque eu acho que a sua é igual à minha. É que ele não pode, no seu caráter, nos decepcionar. Ele não pode, em hipótese nenhuma. Então, quando nós nos reunimos na igreja, nós não nos reunimos simplesmente por uma tradição. Nós nos reunimos para celebrar o que Jesus fez, vai fazer nas nossas vidas. Nós celebramos que nós não estamos atados a uma lei que nos deixa sempre sentindo mal, mas sim nós estamos pela fé, unificados à esperança da glória que é Jesus Cristo. Ele é o nosso baluarte, Ele é a nossa torre forte, Ele é o Senhor da glória. Levantai, ó vós, portas, cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é esse Rei da glória? É o Senhor forte, poderoso, valente nas batalhas. Ele é o que é o Rei da glória. Ele é que te traz glória. É Ele que te prospera. É Ele que te abençoa. É Ele que te cura. É Ele que te salva. É Ele o motivo da sua esperança. Não é uma placa de igreja. Não é um pastor. O pastor está aqui para tentar fazer o máximo. Mas o pastor precisa desse Rei da glória. O pastor também precisa de ajuda. O pastor também precisa pagar conta. O pastor também precisa crer no Senhor no dia que a gripe chega ou qualquer outro tipo de enfermidade. O pastor também precisa do Rei da glória. Quem é o Rei da glória? É o Senhor, forte e poderoso. Ele é o Rei da glória. A minha salvação não está atada no meu comportamento e nem na maneira que eu me aparento. A minha salvação não está atada na lei, e nem a minha justificação garantida por isso. Mas nós fomos justificados por esse Senhor da glória, por esse Deus forte e poderoso, que tem a habilidade de amar de uma certa forma que eu não entendo. Eu prego esse amor, mas não entendo. E quem é que entende? Basta qualquer sentimento de condenação. Basta. Porque isso no meu passado. Pastor, mas você não sabe o que eu fiz. O que me interessa o que tu fez? Da onde você veio? Mas eu divorciei. E daí que tu divorciou? Começa de novo. Nada melhor que um novo amor para curar um velho. Glória a Deus. Pastor, mas eu era... era o quê, rapaz? Raposa. Era o quê? Já era. Passou. Pastor, mas há 10 anos atrás. Sacode poeira aí. Bate o pé, avança a vida. 10 anos, teu vizinho lá já teve 2 filhos. Já começou a empresa. A empresa fala $1 milhão e você ainda está traumatizado com 10 anos atrás. 10 anos atrás, aquela pessoa que está chateada, já avançou na vida, já formou, já fez tudo, e você está aqui ainda. Mas você não entende. Eu não entendo, nem você entende. A gente já tem um pouco de dificuldade de lidar com os pensamentos nossos do presente. Vou ficar trazendo coisa do meu passado, rapaz. É doido, é? Como é que é, rapaz? Como é que é? Está na hora da gente entender a liberdade que temos em Cristo Jesus. E não permitir que ninguém venha colocar a conversa fiada na nossa cabeça. Nos fazer sentir mal. Tu não foi na igreja não? Cuidado, hein? Oxe, é doido, rapaz. E por agora meu relacionamento está atado a quantas vezes eu vou na igreja? Você vê, eu não deveria estar falando isso, né? Porque eu queria essa igreja cheia. Mas certo porque eu prego isso? Vai saber. Seu relacionamento não está atado ao que você faz, mas ao que você crê. Ele é o que é na sua vida. Não porque tu é bonitinho ou bonitinha, é porque Ele te ama. E Ele decidiu te amar antes mesmo de você existir. Antes de você existir. Será que essa mensagem vai ao seu coração essa noite?
Será que vai ao seu coração essa noite essa mensagem? Será que você pode receber ela? E nunca mais permitir que ninguém venha colocar qualquer tipo de sentimento na tua cabeça? Eu quero orar aqui na frente agora, eu quero orar. Eu quero ungir. Prepara o óleo para mim. Qualquer tipo de pessoa que esteja aqui hoje, eu quero que você me escute. Que por algum motivo caminhou dessa forma. Caminhou nessa lei. Se sentindo mal o tempo todo. Por causa de alguma coisa que aconteceu no teu passado. Que as pessoas falaram para você. Eu quero neutralizar isso hoje na sua vida. Qualquer palavra negativa, qualquer trauma do passado, eu quero impor minhas mãos sobre você. E eu quero neutralizar esse tipo de pensamento, de condenação, que tenta sempre te jogar para baixo. Eu quero. Enquanto a igreja se coloca de pé, todos. Obrigada por assistir. Para mais informações, visite-nos a ffmwoc.org.